Oi pessoal, estamos terminando um ano muito especial. Agora, em 2023, estamos comemorando 800 anos de dois acontecimentos muito importantes na vida de Francisco. Pois em 29 de novembro de 1223, Francisco estava em Roma, diante do Papa Honório III, para que a regra que ele tinha escrito no eremitério, lá de Fonte Colombo, na Valeriettina, pudesse ser autorizada pelo Papa. Mas, nesse período de Natal, toda a comunidade franciscana também está em festa. Porque exatamente há 800 anos atrás, Francisco realizava o presépio em Grécia, nas terras de João Velita. Francisco pede ao seu amigo para arrumar na gruta o boi, o burro e a palha. Segundo a historiadora Chiara Frugoni, a encenação do presépio já existia. As igrejas colocavam diante do altar José, Maria e o menino. Mas Francisco pede somente o boi, o burro e a palha. Ou seja, Francisco prepara o ambiente para o recebimento de Jesus. A encenação do presépio, somente com o boi, o burro e a palha, vem dos evangelhos apócrifos, não do evangelho canônico. E segundo a patrística, a começar por Santo Agostinho, o boi e o burro representavam os pagãos e os judeus, e a palha seria o alimento espiritual ao qual todos, em comunhão e fraternidade, se alimentariam um dia juntos e em paz. No caso de Francisco, os pagãos foram substituídos pelos muçulmanos e os judeus pelos cristãos, trazendo assim uma mensagem de paz e de irmandade, e onde não existem divisões entre os homens ou entre os credos, mas existe somente a comunhão no Espírito e a fraternidade universal. Ora, Francisco sabia disso tudo muito bem, e por isso ele manda João Velita preparar exatamente desse jeitinho a gruta para a noite de Natal. Era dezembro de 1223. Eluá nos diz no livro Sol Nasce em Assis que mais do que um simples episódio maravilhoso na vida de Francisco, o Natal que ele celebrou 3 anos antes da sua morte, entre as pessoas simples daquela região, daquela montanha, foi uma experiência mística, um novo nascimento. Que alegria para as pessoas simples daquela região ao saberem que Frei Francisco queria comemorar a natividade ao lado deles. E que surpresa quando João Velita falou para eles que iria montar o presépio. No mesmo instante, toda a aldeia acordou da sua letargia. Todos queriam ajudar o Senhor João a preparar a festa do dia 24 de dezembro. Ao anoitecer, chegou Frei Francisco com alguns frades. Os moradores de Grécia e das redondezas correm em massa com tochas e lanternas. Nos bosques ressoam seus cantos. É uma noite extraordinária, toda iluminada com centenas de luzes que enchem a gruta e tudo em redor dela. E Francisco passa a vigília em pé, diante do presépio, comovido, em êxtase. Mas o que via então o poverello naquela noite de Natal? Segundo Eluá, ele nos diz que contemplava o mistério do Natal em sua profundidade e queria que a gente também pudesse nos sentir todos um, pelo menos naquele instante único. E o caminho daquela comunhão e fraternidade era a humildade do presépio. Aquela humildade original que nos aproxima das mais humildes criaturas. Aquela proximidade
e doçura que nos fazem sentir partes de uma imensa vida. Pois no momento do nascimento do menino, toda a criação, com suas criaturas mais humildes, tinha se tornado o berço divino. Só poderia então se aproximar do menino e encontrá-lo quem entrasse no presépio, quem se fizesse a si mesmo bem próximo das criaturas mais humildes. Mas Eloá, como bom estudioso dos símbolos, como a gente constatou no seu livro sobre o Cântico das Criaturas ou os Símbolos da União, não deixa de enxergar e analisar a simbologia dessa construção do presépio. Ele diz que o presépio é a expressão sensível de uma aproximação interna de Deus por caminhos de humildade e de reconciliação. Francisco encontra o menino na humildade do presépio, fraternizando com toda a vida. Ele o encontra lá, onde estão nossas raízes. Para que Deus possa nascer em nós, é necessário uma doação completa de nós mesmos, principalmente das nossas raízes mais obscuras, vitais e cósmicas. Francisco então anuncia o nascimento de Jesus, diz que todos os lugares são santos, desde que vivamos a máxima do Cristo, do amar ao próximo como a si mesmo. E ele fala isso em um momento histórico onde cristãos e muçulmanos estão brigando pela conquista da Terra Santa. Isso, pessoal, Francisco diz na sua pregação que não é matando o nosso irmão que iremos conquistar a Terra Santa, mas é amando ao nosso irmão. Ao amarmos o nosso próximo como a nós mesmos, estamos já morando na Terra Santa. Nos contam os seus vários biógrafos, a começar por Celano, que a sua pregação foi tão doce e envolvente e que para os que ali estavam presentes parecia que um menino despertava nos braços de Francisco. E Chiara Frugoni mais tarde nos explica dizendo que a pregação de Francisco despertou nos corações dos homens que ali estavam presentes a mensagem original do Cristo, despertando assim o Cristo em nossos corações. E Francisco traz assim paz na terra, aquela mesma paz que ele anunciou aos cruzados e ao sultão. Foi naquela pequena aldeia que essa paz floresceu naquela noite de Natal. Não era necessário correr para a terra de Jesus para encontrá-la. Grétio tinha se tornado uma nova Belém, pois o Cristo nasce em toda parte onde há seres humanos bastante humildes para reconhecerem-se irmãos uns dos outros e de toda criatura. Desejo para todos um feliz nascimento, que esse momento místico da representação do nascimento de Jesus, colocado assim de maneira tão doce e sublime por nosso querido Francisco, possa penetrar nos nossos corações, para que assim a fraternidade e a ternura brotem em nós e possamos assim nos sentirmos finalmente todos irmãos. Feliz Natal, paz e bem a todos.